semana a gente vai ver mais um pouquinho do going to. A página é a 26 e a seção é push-ups. Aqui é para a gente completar com a forma correta do going to mais o verbo que está entre parênteses. Só para recapitular, o que é o going to mesmo? Ele é usado para se falar de coisas que a gente já planejou para o futuro, né? Coisas que a gente já tinha decidido ou coisas que a gente tem mais certeza que vá acontecer. Isso é quando a gente usa ele. E qual que é a forma gramatical dele? Na afirmativa, primeiro vai vir o sujeito, depois vai vir a flexão do verbo to be, que é aqui que a gente tem que ficar esperto, porque se o sujeito for I, que no caso é eu, a flexão do verbo to be é am. Se for he, she ou it, que é ele, ela ou ele, ela para coisas e animais, a flexão é is. Se for você, nós ou eles, né, que é you, we e they, a flexão é are. Então, isso daqui a gente tem que ficar bem atento, tá? Saber quem que é o sujeito da oração, da frase, para colocar a flexão correta do verbo to be, tá? Então, sujeito, verbo to be, o going to, que não muda, e depois o verbo principal, que aqui no caso é o que está entre parênteses, tá? A negativa, a mesma forma, só que depois do verbo to be, o que a gente vai fazer? Colocar o not, que é o não. E na interrogativa, a gente inverte essas ordens. Primeiro vem o verbo to be, para depois vir o sujeito, tá bom? Então, aqui é a regrinha de uso, né? A regra gramatical para se usar o going to. Aqui na 1, ó, my classmates, meus colegas de sala. Meus colegas de sala, eu tô falando de eles. Eles, então, é they. O que vem depois, então, do sujeito? Meus colegas de sala são o sujeito. O que vem depois? O verbo to be. E qual é o verbo to be para they? É are. Então, my classmates are going to, né, que é o que segue depois do verbo to be, e o verbo principal, que é esse que está aqui entre parênteses, que é o make, que é o fazer. Então, meus colegas de sala, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, né, eles estão indo, esse to aqui, esse to antes de um verbo, que no caso aqui é o make, ele joga o verbo pro infinitivo. Tanto que a gente sempre fala verbo to be. Por que não só o be, né? Porque o verbo to be é ser ou estar, né? No infinitivo. Tem esse are, esse er no final, que a gente usa aqui no português, né? Os verbos no infinitivo. Amar, correr, partir. Essa forma verbal é o infinitivo, tá? Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, ficaria: meus colegas de sala estão going, go é ir, ing é gerúndio, então estão indo, to make, to make é fazer. Então, meus colegas de sala estão indo fazer uma torta de chocolate. Então, meus colegas de sala farão uma torta de chocolate, tá bom? Que é o futuro. Mas se vocês pensarem que faz sentido, mesmo se a gente traduzisse ao pé da letra, faria sentido, né? Eles estão indo fazer uma torta de chocolate. Então, se eles estão indo fazer, eles farão. É futuro. Certinho? Aqui na B é o John. Se eu tô falando do John, eu tô falando ele, né? Ele é he. O que acompanha o he? Is. Depois do verbo to be vem o going to. Então, John is going to o quê? Work, que é trabalhar. Então, o João está indo trabalhar no sábado. Então, o João, ele trabalhará no sábado. Aqui na C, olhe para aquelas nuvens. Está indo para chover nesta tarde. Então, ó, o que acompanha o it, que é das nuvens, né? Que está se referindo à chuva, às nuvens, é o it, para coisas, né? Então, going is,
que é o verbo to be que acompanha o it, né? It is, depois o going to e rain. Então, está indo chover esta tarde. Então, choverá nesta tarde. Aqui na D, I. O que acompanha I? O am. Só que aqui tá pedindo o quê? Na negativa. Então, depois do am vai vir o not. Então, I am not. Depois do verbo to be mais o not, vem o going to. Então, I am not going to work, né? Que é trabalhar. Então, eu não estou indo trabalhar amanhã. Eu não trabalharei amanhã. E você? How about you? Né? Se a gente fosse traduzir esse how about you, né? Seria mais ou menos assim. E o que é sobre você? E como sobre você? Então, o mais correto seria a gente pensar que está se perguntando, eu não vou fazer isso. E você? Você vai fazer? Tá? Então, essa expressão seria traduzida como e você? Certinho? Aqui na E. Na E, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem uma interrogativa, né? Então, se a gente tem uma interrogativa, a gente tem que inverter as ordens. What é o quê? Né? Aqui a gente já tem o sujeito, que é o you, que é você. Qual que é a flexão de verbo to be para you? É o are. Então, como é interrogativo, o are vem antes. Are you? Depois é o going to e o verbo é do. Então, o que está você going? Indo fazer agora? Então, o que você fará agora? Provavelmente aconteceu alguma coisa, né? E agora, o que você fará? Como que você vai agir? Aqui na F, a Lucy, novamente negativa. A Lucy é ela, she. O que acompanha she? Acompanha o is, só que como é negativa é is not. Então, a Lucy is not. Depois vem o going to, né? Going to visit. Então, a Lucy, ela não está indo visitar a avó dela neste final de semana. Então, a Lucy, ela não visitará a avó dela neste final de semana, tá certo? Aqui na G, novamente, a gente tem uma interrogativa. Então, ó, primeiro vem o verbo to be, mas para a gente saber qual é a flexão do verbo to be, a gente tem que saber quem é o sujeito. E o sujeito é o seu pai. Quando eu estou falando de seu pai, eu estou falando ele, né? Eu estou usando eu posso substituir pelo pronome ele. Então, o que acompanha ele é o is. Então, primeiro vem o is. Is your dad? Is, no caso your dad, eu posso substituir por he. Então, is your dad? Depois, então, do sujeito vem o going to e o verbo é o take, né? Então, is your dad? Está o seu pai indo para buscar-nos no restaurante? Então, o seu pai, ele irá nos buscar no restaurante, naquele restaurante? Aqui na H, novamente a gente tem outra interrogativa. O que a gente tem que ver primeiro, né? Antes da gente sair colocando qualquer verbo to be, qualquer flexão de verbo to be aí, a gente tem que ver quem que é o sujeito. Nesse caso, o sujeito é I. O que vem antes, então, do I é o am, que inverteu a ordem, né? Então, vem primeiro o am, depois o I. Am I, depois do I vem o going to, e qual que é o verbo aqui? Sleep, que é dormir. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria: estou eu indo dormir no hotel hoje à noite? Mas como a gente dá para dar uma adaptada, né? Vamos jogar para o futuro. Eu dormirei no hotel hoje à noite?
Vocês viram que mesmo se eu traduzir ao pé da letra, eu consigo pegar o significado da sentença. Então fica mais fácil para a gente associar com o português se a gente pensar aqui, né? Que é eu estou indo fazer tal coisa. Fica mais fácil raciocinar assim. Aqui na 2, a gente vai mudar, a gente vai trocar. As sentenças aqui, elas estão formadas com will, elas estão fazendo previsões para o futuro, né? E a gente vai trocar elas por going to. A gente vai formar sentenças que são planos para o futuro. Então, a gente vai formar uma coisa que é incerta para algo certo, né? O will é aquilo que a gente acabou de decidir, né? Na hora da fala, você decidiu que você vai fazer alguma coisa, você fala com will. O going to é alguma coisa que você já tinha pensado antes de falar, né? Algum planejamento que você já tem concreto na sua mente antes da fala. Então vamos lá, ó. O chefe da cozinha, ele comprará mais ovos. Então tá com will aqui. Então ele vai comprar. Mas a gente não sabe, ou ele acabou de decidir que vai comprar, ou não sabe o horário que ele vai comprar, né? E se a gente transformar isso para uma oração com going to? Qual o sentido que vai dar? Primeiro, vamos ver como que fica uma oração com going to aqui, ó. Primeiro a gente descobre qual que é o sujeito. Qual que é o sujeito aqui? É o chefe. Então, the chef, né? Depois do sujeito, a gente vai colocar a flexão correta do verbo to be. The chef, a gente pode substituir por qual pronome? Quando eu estou falando o chefe, eu estou falando ele. Então, ele acompanha o is. Então, the chef is. Depois vem o quê? O going to, né? O going to. Going to. E por final, vem o verbo, que aqui no caso é o buy, né? Que é comprar. Então vai ficar the chef is, né? Is going to, e aí continua, buy more eggs. E nessa oração, né? O chefe, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, o chefe está indo. O go é o verbo ir em inglês, como tem o ing, está no gerúndio, né? Então fica indo, né? Esse to antes do by coloca o by no infinitivo. O que é o infinitivo? Aqui no português é quando o verbo tá lá naquela forma base, né? Amar, comer, dormir, né? O ar, ir, essa finalização é o verbo no infinitivo. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, ficaria mais ou menos assim, ó. O chefe está indo comprar mais ovos. Então, isso daqui dá mais certeza. Ele comprará com certeza mais ovos. Provavelmente os ovos já acabaram e ele precisa comprar agora, ou então ele já tem uma conta, ele já sabe quando vai acabar aqui, tem que comprar mais ovos. Ele não tem como escapar disso, né? Não tem como deixar para mais para frente. E aqui na B, eles não cozinharão hoje à noite. Então, pode ser que aconteça alguma coisa e eles cozinhem, né? Não é uma certeza que eles não cozinharão hoje à noite. É uma previsão de que eles não cozinharão. Mas se eu transformar isso para uma oração com going to, primeiro vamos ver como que vai ficar. O sujeito aqui é o they, que são eles. Depois do sujeito, vamos lá ver na negativa. O que acompanha o they? Are not. Então, they are not. Depois vem o going to. Mesma coisa. They are not going to o quê? Cook, que é cozinhar à noite. Então, se fosse traduzir ao pé da letra, eles não estão indo cozinhar à noite, né? Então, eles não cozinharão hoje à noite. Então, isso já é uma certeza. Eles já têm alguém que vai cozinhar para eles, ou eles vão comer fora, vão comer um lanche. Então, isso é uma certeza. Com o going to, já tem algo planejado. Aqui na C, nós assistiremos este filme algum dia. Então, ó, não é uma certeza. A gente ainda assiste. Algum dia eu ainda assisto esse filme. Mas pode ser que eu não assista, né? Não é uma certeza, não é um planejamento meu, não é um plano
absoluto de que eu vou assistir esse filme. Agora, se eu colocar com o going to, não. Olha para vocês verem como que fica com o going to. É o we, né, que é o sujeito, nós. Qual que é a flexão do verbo to be para nós? É are. We are. Depois do verbo to be vem o going to. E qual que é aqui? O verbo dessa oração é watch, de assistir. Então, ao pé da letra seria: nós estamos indo assistir este filme algum dia. Então, é uma certeza. Eu preciso assistir esse filme, né? Eu ainda não assisti, mas eu vou assistir esse filme, né? Eu quero muito assistir esse filme. É uma certeza que eu vou assistir ele. Eu já planejei que eu vou assistir ele. Algum dia eu vou assistir. Aqui na D. Eu comprarei para o meu pai uma caneta para o aniversário dele. Aqui, com will, não é uma certeza. Então, pode ser que eu decida ainda que eu vou comprar uma camiseta ou uma camisa, né? Então, se eu tivesse colocado com o going to, que é como a gente vai formar a oração agora, daria a certeza, ó, eu estou indo para comprar ao meu pai uma caneta para o aniversário dele. Então, seria uma certeza, né? Eu já decidi que é caneta que eu vou dar. E como que a gente vai montar essa oração com o going to? Primeiro a gente vai colocar o I, né, que sou eu, que é o sujeito aqui da oração. E o que que acompanha o eu? É o am, I am. Depois o going to, I'm going to, o que? Buy, que é comprar. My dad a pen for his birthday. Então, eu, ao pé da letra, né, eu estou indo comprar para o meu pai uma caneta para o aniversário dele. Então, eu comprarei uma caneta para o aniversário do meu pai, mas com o going to deu a sensação de certeza, né? Eu já decidi que é caneta que eu vou dar e ponto final. Aqui no E. Will you? Então, você convidará a Lila para a sua festa? Então, aqui, ó, é uma incerteza. Provavelmente a pessoa não conheça muito bem a Lila, né? Então, você vai convidar ela? Agora, se eu mudar, colocar com o going to, como que vai ficar? Primeiro, vamos ver como que vai ficar para montar essa oração. Na interrogativa, dá uma mudada, né? Primeiro vem o verbo to be. Aqui, ó, o sujeito da oração, a oração gira em torno de you. Esse sujeito aqui é o você, o you. Qual que é a flexão do verbo to be para you? É are. Então, como é interrogativo, are vem antes. Are you, né? Depois vem o going to. E o verbo aqui é invite. Então, aqui, ó, ao pé da letra seria: está você indo convidar a Lila para a sua festa? Esse going to, ele dá uma sensação maior, né? Não, você vai convidar ela, né? Ela deve ser alguma pessoa muito chegada, né? Não tem como não convidar a Lila para a festa. Então, vocês viram que cada um deles dá um sentido diferente para a oração. Então, por isso que tem os dois dão esse sentido de futuro, né? Bom, aqui na 3 é para a gente responder as seguintes questões com suas próprias informações. Então, você vai responder com informação real sua, tá? E aí a gente vai usar as short answers, que são as respostas curtas, para responder essas questões, tá? Vamos lá para A, ó. Traduzindo ao pé da letra, ficaria assim: está você indo pintar o seu quarto em breve? Né? Então, fazendo adaptação, você pintará o seu quarto em breve? Como se você já tem, né, na sua realidade aí, você vai colocar a informação real sobre você. Se você já tem planejado aí que você quer pintar o seu quarto, né, você já está planejando pintar o seu quarto, você quer colocar uma cor diferente aí, então você vai responder yes, I am, né? Então sim, eu estou, né? Eu estou indo pintar o meu quarto, né? Então eu pintarei o meu quarto em breve. Ou não, essa ideia nem se passou pela sua cabeça, você está super feliz com a cor que está o seu quarto. No,
I am not. E pode ser a forma abreviada também, né? I'm not. Certinho? Aí vocês vão colocar qual das duas se encaixar na sua realidade, tá? Qual for a informação real para você, se é sim ou se é não. Aqui na B, está o seu pai indo fazer café da manhã? Tomorrow é amanhã, né? Então, o seu pai, ele fará café da manhã amanhã? Quando eu tô falando do seu pai, eu tô falando ele. Então, se ele vai, se é o seu pai que faz o café da manhã amanhã, né? No caso, você vai colocar yes, he, né? Porque o pai é he, né? Yes, he is. Ou no, he is not. Se for negativa, se não é o seu pai que vai fazer o café da manhã amanhã, se é outra pessoa. Aqui na C. Are you going to help your teacher this week? Então, está você indo ajudar sua professora esta semana? Então, você ajudará sua professora esta semana? Como eu tô perguntando, você, né? Como a pergunta vem você, a gente vai responder. Sim, eu estou. Então, você tem aí algum planejamento de ajudar a sua professora esta semana? Ou não, você não tem planejamento nenhum? Se for não, no, I'm not, tá? Então, aí, vocês que vão decidir se sim ou se não. Aqui na D, está a sua professora indo viajar nesse final de semana? Então, aqui, se a sua professora for eu não vou viajar no próximo final de semana, né? Porque a gente está todo mundo aí trancado em pandemia, né? Então, o your teacher aqui pode ser professor ou professora, né? Então, pode ser um yes, se você estiver falando do professor, é he, yes, he is. Ou se você estiver falando da professora, yes, she is, né? No caso de afirmativa, sim, ele está. Ou sim, ela está, né? Então, sim, ele viajará. Sim, ela viajará. Ou se não, no, he is not, que é não, ele não está, né? Ele não está indo viajar, ele não viajará. Ou se for no caso ela, né? No, she is not, que é não, ela não está, né? Ela não está, e aí já fica subentendido, indo viajar, para a gente não ter que repetir toda o conteúdo que foi colocado na pergunta, a gente só coloca essa respostinha curta, tá? Que são as short answers, respostas curtas ao pé da letra, a tradução é short é curto, e o answers são respostas curtas. Aqui na E, está indo chover hoje à noite, né? Por um acaso vai chover hoje à noite choverá? E aí, se você achar que sim, né? Ou tá feio o tempo, tá cheio de nuvem, tá nublado, né? Então você tem certeza que vai chover? Yes, né? It, né? Porque a gente está falando de chuva, é uma coisa. No inglês não pode ter sentença sem um sujeito, então a chuva a gente vai colocar como it, tá? Então, yes, it is, né? Se for afirmativa. Se for negativa, no, it is not ou it isn't, tá certo? Bom, para finalizar, eu quero mostrar aqui para vocês na página 27 esses 6 alimentos. Esses 6 alimentos, a gente podia encontrar eles lá naquele menu, o cardápio que a gente viu lá na página 21 das escolas, que era padronizado para as escolas de Hampshire, né, na Inglaterra. Então, quais esses alimentos? A gente tem wrap, que é aquelas tortillas. O que elas são? Elas são discos de massa, né, que são assados na panela. É tipo como a gente faz as panquecas. E aí enrola ela com recheio, né? Presunto, mussarela e alface, né? E se come tipo um sanduíche. Aqui a gente tem um tipo de bolo, sponge, né? Berry sponge, um bolo de
frutas vermelhas. É aquele bolo, aqui a gente chama de pão de ló, é aquele bolinho bem levinho, né, que fica tipo uma esponjinha mesmo, é bem macio, cheio de buraquinhos. Então é esse que é o Berry Sponge. A gente tem Sparkling Juice Water, a gente tem essa água sparkling, ó, que dá até para ver as bolinhas, então é água com gás. E juice é porque ela tem sabor, né? Ela tem sabor de frutas. Então é aquela água gaseificada com sabor. Roast dinner, né? É um prato de carne assada com alguns legumes, né? Tem batata, tem ervilha, tem cenoura. Aqui a gente tem um brownie de beterraba, tá? É um doce também, um tipo de um bolo, né? Que faz com beterraba. E aqui a gente tem o leite, o milk, o leite. E aí eu queria que vocês prestassem atenção aqui nesses produtos, né, nesses alimentos, que a avaliação lá na plataforma Aluno On vai ser feita, assim, as duas perguntinhas lá vão ser a respeito desses produtos aqui, tá bom, pessoal? E por essa semana a gente vai ficando por aqui e a gente se vê novamente na semana que vem.